Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Ricardo Terto e o Pauta Pública volta com nova temporada dia 3 de fevereiro, com Andréa Dipp e Clarissa Levi trazendo conversas relevantes que ajudam a explicar o Brasil. Por enquanto, fiquem com a terceira e última parte da seleção dos melhores momentos de 2022. Na semana em que tivemos o jogador Daniel Alves preso acusado de estupro, além das cenas devastadoras da morte de indígenas e Yanomamis, e onde Lula trocou o comando do exército, escolhemos trechos especiais de programas com o jornalista Rubens Valente, com a antropóloga Débora Diniz e com a socióloga e comunicadora Sabrina Fernandes, que trazem temas como militarismo, Amazônia e o futuro das mulheres nesse novo momento histórico. E reforçando, semana que vem estamos de volta com a temporada 2023 do Pauta Pública. Ai, Rubens, eu queria aproveitar. O que você acha que vai acontecer aí com as Forças Armadas? Porque esse papel, digamos assim, espantoso e um tanto quanto esdrúxulo das Forças Armadas no processo eleitoral e dentro do governo deu muito poder a elas. Qual que é seu palpite? Eu acho que em relação às Forças Armadas, o lado bom do que nós vivemos aí nos últimos 4 anos, se é que existe lado bom, é que nós vimos as várias lacunas do sistema político brasileiro e principalmente da sociedade civil no controle dos militares. Então, ficou muito evidente que é preciso agir e agir rápido. O novo governo tem que ter a coragem, a celeridade para realizar mudanças urgentes nessa relação do poder civil com os militares. Em especial, a discussão imediata do artigo 142, que é no qual os bolsonaristas se baseiam para pregar um golpe de Estado. Este artigo tem que ser imediatamente reescrito. É preciso uma emenda à Constituição urgente, onde fique bem claro que eles, ainda mais claro do que porque para mim é claro, para inúmeros juristas é claro, para todo mundo com um mínimo de boa-fé e ler aquele artigo vai entender o que está falando, mas parece que não, que um setor importante do Brasil acha que o artigo é dúbio. Ok, então para resolver essa dúvida é preciso então uma PEC, que seja discutida amplamente no Congresso Nacional, não há problema nenhum, que os militares sejam ouvidos com toda a calma, que até mesmo esses setores radicais de direita possam ser ouvidos, não tem problema nenhum. Agora é preciso essa coragem, é preciso dizer ali, de forma mais clara que seja, não cabe aos militares atuarem chamados por um poder contra outro. Algo nesse sentido, que seja bem específico. Eu acho que muito da nossa confusão aí em relação a esse artigo, confusão criada pelo bolsonarismo, se deve à redação que foi dada na Constituinte. Porque se você pega, o que está escrito é o seguinte, que o presidente da República é o comandante supremo, das Forças Armadas. Então, quem escreveu, eu imagino que quem elaborou aquele artigo lá atrás, ele pensava que seria um presidente civil sempre, certo? Mesmo porque a ditadura tinha acabado de forma melancólica, as pessoas não queriam as diretas já, milhares, milhões saíram às ruas. Ok, então talvez naquela época ninguém se deu conta de que logo um militar poderia ser o presidente da República. Então o que acontece? Aí houve a confusão. Quando o artigo, na verdade, ele coloca o poder final na mão de um presidente civil, para mim, era uma forma de conter os arroubos militares. Só que quando esse presidente também é militar, aí você criou um paradoxo, em que um militar, supostamente ali deveria exercer o papel de contenção, ele acaba utilizando os próprios militares para planos esdrúxulos, planos antirrepublicanos. Isso tem que ser resolvido. E a outra coisa que tem que ser de forma assim, acho, muito séria, combatida, é a formação educacional desses militares. Em 2020, eu solicitei, vou citar esse caso só como um exemplo, Em 2020, eu solicitei às principais escolas militares a bibliografia empregada, utilizada nos cursos de formação. Então, eu solicitei, por exemplo, a ECM, que é uma espécie de doutorado entre os militares. Por incrível que pareça, me mandaram a lista, que eu tenho até hoje, a AMAN me mandou. O que está ali, o que aparece de forma muito clara, nenhum indígena é lido pelos militares.
nenhum cientista social com foco socioambiental, nenhum ambientalista, nenhum antropólogo. O que é consumido, né, é mais ou menos a mesma literatura dos anos 80, dos anos 90, com algumas exceções. Inclusive, achei um autor que é discípulo de Olavo de Carvalho. Então, há pouca ciência e muita ideologia nesses lugares. Então, a tarefa dos governos civis, seja qual for, a partir de agora, dos governos sérios, né, é rediscutir esses ambientes, é abrir a janela e a porta, né, para que venha uma lufada de um conhecimento diferente, novo, que possa captar as nuances da sociedade brasileira, né? E aí, pensando na política internacional, né, Débora? Eu não sei como é que você vê isso, mas a Damares e a Gandra trabalharam a partir do governo federal para aproximar, aumentar os vínculos do Brasil com lideranças dos movimentos conservadores em outros países. Queria te ouvir um pouco sobre isso. É o que nós vimos logo após a eleição, né, com a vitória de futuro presidente Lula, foi os peritos da ONU interpelarem o Brasil e dizer é preciso que o país retorne a colocar a saúde, os direitos das mulheres e das meninas no centro das suas atenções. Então, é uma interpelação internacional, não apenas da ONU. O Brasil fez alianças, que foi com os países mais autoritários, e não é coincidência que o autoritarismo e uma perseguição às mulheres, as questões de gênero, as duas coisas andam juntas. É assim em países como a Arábia Saudita, países como a Hungria, como foram os Estados Unidos, e é o Brasil. Ou seja, esse é um momento de reconstrução de esferas muito complexas e que, incluso, é um desafio, inclusive para nós é um desafio, com a própria nova situação no poder. Dada a situação de compreensão de urgência, nós temos que reconstruir uma democracia, nós temos que, né, acalmar, pacificar o país, de abandonarmos a questão das mulheres, considerando que ela não é tão importante nesse momento, que ela pode ser complexificadora ou secundária. Essa é uma falsa separação. Não há democracia sem as mulheres no centro da participação no poder, dos cuidados, das políticas públicas, porque as mulheres é que nos garantem a reprodução social da nossa vida. Então, nós também temos um desafio pedagógico e político como parte da herança de Bolsonaro, nesse fanatismo antigênero, nesse fanatismo contra as mulheres, é convencer, é trabalhar agora com a nova situação de poder político para que não considere essa uma questão secundária diante da urgência de coisas que o país tem. Faz parte da urgência. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Bom, gente, esse ano Pauta Pública segue firme e forte como parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts exclusivamente jornalísticos. São programas que são ótimas companhias para esse clima ainda de férias ou de retomada da rotina, que vão desde boas conversas sobre livros com o Põe na Estante, até mergulhos narrativos impactantes como os da Rádio Escafandro e do Afluente, sem falar na sensibilidade e pertinência do Finitude e do Dissidentes e histórias imperdíveis no Vida de Jornalista e no Ciência Suja, além de muitas outras novidades. Conheça todos os podcasts que participam dessa rede no site radioguardachuva.com.br. E aí, Sabrina, eu queria emendar uma pergunta aqui sobre isso, assim, que é, bom, pensando no assassinato, né, do Bruno e do Dom, e também pensando, para além deles, na quantidade de ambientalistas e lideranças, mulheres, como você trouxe, ou lideranças, no geral, de povos tradicionais, comunidades indígenas que são assassinados, não só no Brasil, mas na América Latina. Eu queria ouvir de você um pouco o que você considera, assim, que está na raiz dessa violência, no campo, na floresta, no Brasil, mas também na América Latina. É muito importante essa pergunta, porque muitas vezes há uma tendência de simplesmente falar eles estavam protegendo a floresta, e aí é aquele pessoal que quer desmatar a floresta, ou algo assim. Então, assim, há um reducionismo sobre qual que era o elemento que estava em disputa naquele momento. Ou, por exemplo, é o rio versus os garimpeiros. Mas tudo isso se dá dentro de uma construção que a gente fala que é a construção do território. O território é muito mais do que a terra, do que a propriedade, um pedaço do que está ali, os recursos que estão ali. Mas é o que você faz ali, como você vive ali, quais são os valores que são pautados, que tipo de comunidade pode usufruir
daquele espaço, o que aquela comunidade pode sonhar, o que ela pode fazer em termos de futuro também. Então, o que a gente tem é realmente disputa territorial. Não é uma questão meramente fundiária, então não basta a gente falar, então faz reforma agrária, picota tudinho e sai distribuindo. Que projeto que é esse, né? Então, a gente quer um projeto que seja um projeto de demarcação de territórios indígenas e comunidades tradicionais. A gente quer um projeto que seja, sim, de reforma agrária, mas que seja voltado a pensar uma outra maneira de organizar a nossa sociedade de acordo com uma manutenção e talvez, eu diria assim, uma expansão do que a gente considera vida na Terra. Então, não é simplesmente, hoje em dia, falar, vamos reflorestar a Amazônia. Isso é importante, mas a Amazônia não é o nosso único ecossistema em apuros. Então, no Brasil, todos os nossos biomas estão ameaçados, porque há um projeto de expansão que é de tomada do território, seja para um avanço urbano desordenado, com bastante precariedade de vida, seja para você plantar monocultura voltada para exportação a partir do agronegócio. E aí isso é importante a gente colocar, porque essa violência contra ambientalistas, e aí dentro de ambientalistas eu estou colocando essas várias categorias, porque não é só a figura da pessoa que vem assim, sou ambientalista. Estou falando das pessoas que fazem um trabalho que é de defender o planeta, defender a Terra, que tem principalmente uma inserção territorial. Então, ambientalistas que fazem um trabalho muito importante, mas não estão numa inserção territorial direta, eles não vão estar correndo um risco tão direto quanto estavam, né, sofrendo o Bruno e o Dom naquele momento. Ou o próprio fator de que você não classifica diretamente uma liderança indígena, geralmente quando uma liderança indígena é assassinada, não se fala um ambientalista foi assassinado. Mas ali a gente está falando dos ambientalistas originais, né? Dos principais tutores da terra e defensores da terra. E é por isso que eles são os mais assassinados, que são os mais violentados, torturados no Brasil. A violência que passa em região de conflito agrário, então em assentamentos, que são assim, lideranças no cotidiano, até mesmo crianças sofrendo violência ali. E a violência dos povos indígenas, aquilo lá vai reverberar nos demais defensores que atuam na causa como aliados, tentando, muitas vezes, segurar o tranco ali ou propor realmente alternativas. E a América Latina é muito olho do furacão nisso, né? Então, a Colômbia, hoje em dia, é o lugar em que é mais perigoso para ser ambientalista, e a gente espera que tenha uma mudança nesse sentido com os compromissos que vem aí do novo governo da Colômbia, que vai assumir em agosto, esperamos que consiga assumir em agosto, porque o risco de golpe, ele continua, a imprensa está muito ativa, assim, tentando deslegitimar um futuro governo Petro e França, mas, para além disso, o Brasil, quando não estava no número 1, sempre está ali oscilando no top 5, então a gente sabe que a América Latina é pesada nesse sentido, o México também, e é preciso ter um compromisso que não é simplesmente de pensar o território de forma local. O território, ele também é regional. Então, quando a gente pensa a Amazônia, quando a gente pensa os nossos biomas, os biomas não respeitam fronteiras. Os biomas, eles estão ali para além das fronteiras. Então, a gente tem que ter um nível de articulação entre movimentos, de atuação, de campanhas, que também seja para além dos espaços de conflitos específicos.